Tem uma notícia muito curiosa aqui no radar aqui do Robson Bonin da Veja, tá? Empresário negocia com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para entregar ministro do Lula. Olha só, para entregar ministro do Lula, tá? Um empresário brasileiro teria sido achacado por um ministro do Lula, gravou tudo, tem todas as evidências e quer entregar isso tudo na mão do Departamento de Defesa americano. Não vai nem fazer na Justiça brasileira, porque sabe que aqui na Justiça brasileira não vai dar em nada, né? Vai cair na mão do Alexandre de Moraes e não vai dar em nada, né? Mas a coisa é meio enigmática. A gente não tem muita informação ainda sobre quem seria esse empresário, quem seria o ministro do Lula envolvido e quem seria a banca de advocacia que estaria no meio dessa história. Vamos entender isso aqui, porque, de novo, por enquanto é só uma dica. Esse tipo de coisa aqui, essa matéria plantada aqui, é certamente um empresário dando um recado para o governo Lula, né? Olha só, vai dar merda, hein? Eu vou fazer, hein? Vamos ver, vamos entender isso aqui. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Kerley, Isentão, Xandão preso amanhã e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então tá aqui, ó. Empresário negocia acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O cara veio aqui nos Estados Unidos para entregar um ministro do Lula. Ele diz ter documentado um episódio em que foi alvo de achaque de um dos principais auxiliares do presidente da República. Um dos principais auxiliares do presidente da República. Não é aqueles ministérios da Marina Silva, não. É um dos principais auxiliares que achacaram o empresário. Isso não é difícil de entender, né? Você sabe que o governo Lula é um governo feito para roubalheira, né? O Lula, o propósito do governo dele é roubar as pessoas e entregar dinheiro para os amigos do governo Lula, né? Então não é estranho isso. Sei lá, alguém que estivesse competindo com o Wesley Batista, não sei, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido, não sabemos quem é essa pessoa, quem é esse empresário aqui, né? Então aqui, ó, escândalo envolvendo um ministro próximo ao presidente Lula chega ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O cara já entrou aqui no DOJ americano, já está com ação aqui nos Estados Unidos contra o governo Lula. Vai entregar o ministro aqui, ó. Um importante empresário brasileiro decidiu negociar um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para entregar provas de como foi achacado por um dos principais ministros do Lula no governo. Então a gente está falando de um empresário grande aqui no Brasil que está fazendo um acordo com o DOJ. Então repare que a linguagem aqui é muito importante, tá? Porque esse empresário é possível que ou ele entrou na justiça contra esse ministro do Lula, ou então ele é um empresário que descumpriu alguma cláusula de algum contrato com os Estados Unidos e está alegando, né, ou seja, ele está sendo processado nos Estados Unidos e daí está alegando que não conseguiu cumprir tal cláusula porque foi achacado por um ministro do Lula. É uma possibilidade, existem vários casos desse. Pode ser até o Odebrecht. Lembra que o Odebrecht ainda está rolando o caso do Lava Jato aqui nos Estados Unidos. Né? No Brasil acabou. No Brasil devolveram dinheiro, soltaram todo mundo, inocentaram todo mundo. Né? O Brasil festa, né? Aqui nos Estados Unidos ainda está rolando o caso da Lava Jato ainda, né? Então, não sei, pode ser o caso de alguma dessas pessoas que está enrolada aqui nos Estados Unidos, está chateada porque o governo Lula não ajuda ela e está querendo botar a língua nos dentes, né? Pode ser isso, não sabemos, né? Aqui, ó. O achaque, tudo foi devidamente registrado e documentado pelo empresário. Então, repara que esse empresário, de alguma forma, né, foi achacado pelo governo Lula e gravou a coisa toda. Tem tudo registrado, vai entregar para o DOJ americano. Não vejo a hora dessas informações saírem. Tem milhares de possibilidades que você pode imaginar, né? Lembra que o governo Lula ele estava sendo pressionado por conta das sanções americanas contra o Brasil, né? E vários empresários foram lá conversar com o Trump para tentar reverter as sanções. Será que foram de boa vontade ou será que teve achaque nessa história? Será que teve pressão do governo Lula? Não sei, pode ser isso. Né? Pode ser que seja justamente nesse desespero que o Lula forçou esse empresário a fazer alguma coisa? Não sabemos. Aqui, olha só. O caso é tão comprometedor que envolve uma grande banca de advocacia brasileira e um conhecido advogado em Brasília com trânsito no Senado. E aí, ou seja, a dica o Robson Bonin está dando um recado aqui, tá? Ou seja, esse empresário, essa pessoa, tá avisando para o governo, ó, vai dar merda, tá? Tô falando, hein, vai dar merda, hein? Por quê? Porque quer que o governo socorra ele agora, quer que o governo dê um jeito nesse negócio agora.
Mas se já chegou no Doge, eu não sei se tem como impedir isso não, meu amigo. Se chegou no Doge, essa coisa agora não para mais, né? E aqui, ó, e aí fica a dúvida. Primeira coisa, quem é o ministro próximo ao Lula? A gente já pode descartar os ministros distantes, Simone Tebet, né, esse pessoal que, quer dizer, a Marina Silva, Direitos Humanos, a irmã da Marielle, esse pessoal não é próximo a Lula, né? Tá lá no ministério, mas não é próximo a Lula, né? É o ministro próximo do Lula. Quem que eu chutaria nessa história? Bom, pode ser o Lewandowski é próximo do Lula, pode ser o Rui Costa, Jacques Wagner. Jacques Wagner tem muito trânsito pelo Senado, né? Talvez tenha alguma coisa assim. É alguma pessoa ali do PT próxima ao núcleo do Lula ali. Pode ser até o Haddad, né? Pode ser o Haddad também. Haddad é muito próximo do Lula, né? E como um conhecido advogado em Brasília. Bom, o advogado mais conhecido em Brasília é o Cacai, né? Ninguém, não preciso falar para vocês. Ele fala aqui, ó, sobre uma grande banca de advocacia com um conhecido advogado em Brasília. E, bom, não sei, pode ser o Cacai. O Cacai é o primeiro nome que vem em mente, mas pode não ser também, né? A gente não sabe. Estamos estipulando aqui. Quem seriam as grandes bancas de advocacia no Brasil com alguma ligação com o PT, né? Porque, segundo ele está dizendo aqui, isso envolve essa grande banca de advocacia e um conhecido advogado de Brasília com trânsito no Senado. Repara que a dica aqui é para quem conhece o caso, para quem sabe, ele entendeu na hora o recado. A gente aqui que está de fora é que estamos aqui quebrando a cabeça para tentar entender o que é. Mas quem é afetado direto, quem é o ministro que fez isso, quem é o advogado, rapaz, é comigo, o cara sabe na hora o que é, né? Então, é o Cacai? Não sei. O Cacai certamente atende esses requisitos, mas não é o único, né? Pode ser o Lewandowski, olha só que site mais porcaria do Lewandowski, né? Mas enfim, esse aqui é o site do Lewandowski. O Lewandowski, né, também, em tese, atinge várias marquinhas nesse quebra-cabeça aqui, né? É o ministro do Lula, não é mais ministro do Lula, mas isso não quer dizer nada, né? Era ministro do Lula, é muito próximo ao Lula, né? E ele tem uma banca de advocacia brasileira e é um conhecido advogado em Brasília. Então, pode ser com trânsito no Senado. Sim, o Lewandowski tem, né? O Jacques Wagner também, né? Aqui, ó, pode ser, agora, outros que são nomes menos conhecidos, mas que se enquadrariam também nesse negócio. De novo, não estou dizendo que são essas pessoas, tá? Isso aqui eu estou especulando quem poderia ser, quem atende aos requisitos aqui, né? O Bottini. Bottini tem um escritório muito grande, ele é especializado em penal empresarial, ou seja, é especializado nessa área mesmo, super ligado ao PT, já foi secretário do Lula no Lula 1 ou Lula 2, alguma coisa assim, já foi um monte de coisa no governo PT, super ligado ao PT, e tem um escritório muito conhecido, esse Bottini e Tamassuskas, lá em Brasília também. Tá vendo aqui, tem até a parte tem até o Senado aqui. Ih, rapaz, tem até a empresa. Olha que coisa, tem até a indicação do Senado aqui no logo do escritório do Bottini. Mas, de novo, não sei, né? Não sei. Eles estão dizendo que é um grande escritório, um advogado conhecido com ligado ao PT, evidentemente, porque, né, é um ministro do PT que achacou um empresário brasileiro. O empresário brasileiro não contratou ninguém no Brasil, não. Ele não é bobo. Ele sabe que está todo mundo na mão do PT, ele foi lá nos Estados Unidos e foi aqui nos Estados Unidos e fez isso, né? Tem outros também. Pode ser o Toron, né? O Alberto Toron é um outro advogado muito conhecido lá em Brasília, também ligado ao PT, advogado criminal e coisa e tal, um cara de muito impacto, também ligado ao PT lá em Brasília. Não sei se tem alguma indicação, assim, de novo, não estou acusando ninguém aqui, não estou dizendo que foi ninguém, a gente está especulando quem poderia ser com base nas poucas informações que foram levantadas nessa coluna aqui. O mais legal dessa coluna é que essa coluna ela foi escrita para provocar uma reação, né? Essa pessoa espera que o governo Lula entre em contato com ela imediatamente. Ai, por favor, vamos resolver isso. Quanto você quer de dinheiro para resolver isso? Ou alguma coisa assim, para tentar acalmar esse troço, né? Então, mas eu não sei não. Se realmente já está com o Doge isso, se já entrou com esse acordo no Doge, não sei o que lá, meio que não tem muito o que fazer, né? A coisa não, aí já era, não tem mais como voltar atrás, né? Então, não sei, tá curioso isso aqui, pode ser que o Lula tenha... Caralho, bicho, esse ano tá parecendo que vai ser pesado pro Lula, cara. O Lula tá tentando jogar, tá fazendo propaganda, tentando jogar o Banco Master no colo do Bolsonaro, não sei o que lá, mas só dá merda pra ele, cara. Cara, tá feio o negócio mesmo. Impressionante, né?
E quem seria esse empresário? De novo, um empresário brasileiro para entrar no Doge é um empresário que tem negócio nos Estados Unidos também. O empresário brasileiro mais famoso que tem negócio nos Estados Unidos é o Joesley Batista, que tem muita coisa aqui nos Estados Unidos, mas ele não é o único, tem um monte, praticamente todos os empresários brasileiros têm alguma coisa aqui nos Estados Unidos. Então, ou seja, é difícil de dizer. Qual empresário que é difícil de dizer, né? Como eu falei, tem várias possibilidades aí, pode ser coisa antiga, pode ser coisa lá da época da Odebrecht, pode ser que seja isso, pode ser coisa mais nova, né? Pode ser já achar que agora nesse governo, né? E a gente não sabe, não sabemos o que é. A parte legal é que o cara gravou tudo, né? E se o cara gravou tudo, além de você ter o problema político, digo, o problema jurídico, né, do cara, né, que certamente o governo americano vai fazer alguma coisa com relação a isso, além desse problema, você tem o problema do vazamento dessas imagens, né? Que seriam muito comprometedoras, né? Esse governo do Lula achacando, o cara, achacar, para quem não sabe, é exigir dinheiro ou algum benefício, né, do empresário, né? Olha só, se tu não me der dinheiro, eu vou cancelar sua empresa, ou não vou autorizar não sei o que lá, não vou fazer sei lá o que, né? Propina, eu quero pedindo propina, exigindo propina do empresário brasileiro, né? Então, a gente não sabe como é que são essas imagens, a gente não sabe o que está gravado, o que tem de registrado, mas pode ser material explosivo aí nessas eleições, hein? Ainda mais dependendo de quem for esse ministro. Se é um ministro próximo ao Lula, eu apostaria ali no Rui Costa, Jacques Wagner, aquela turma ali, né? Talvez chegando no Macedo, que era ministro do Lula também, e tem o Haddad. Eu não sei, tá? Porque o Haddad já não é tão próximo assim do Lula. Ele fala aqui que é um auxiliar próximo do Lula. É um ministro próximo do Lula. O Haddad, é lógico, tem uma proximidade com o Lula, é do partido, né, coisa e tal, mas não é aquela figura que é entranhada com o Lula ali, né? Tem outros nomes muito mais próximos, como eu falei, o Jacques Wagner, o Rui Costa, esse pessoal da Bahia ali é muito ligado ao Lula. E a gente sabe que tem um outro caso, que é o Augusto Lima, né? O Augusto Lima, vocês sabem, é o cara do Banco Pleno. O Banco Pleno era parte do Banco Master, o Lula tentou salvar o Banco Pleno, saiu dali da parada, e o Augusto Lima, mas não deu certo, né? O negócio do Banco Master foi tão pesado que o Augusto Lima acabou falindo também, o Banco Pleno quebrou também, foi liquidado também. E pode ser isso, pode ser que esse cara estivesse sendo pressionado pelo Jacques Wagner e pelo Rui Costa e enfim, pela turma ali da Bahia que é próxima a ele, e tá botando isso lá no governo americano também no esquema de olha só, Lula, olha só, vai dar merda, hein, vai dar merda. E rapaz, tem tanta merda, tanta coisa dando merda pro Lula que eu vou te falar um negócio, será que o Lula dura até as eleições? Eu não tô nem perguntando se o Lula vai ser candidato, não, tô perguntando se ele vai durar até as eleições. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.